Abençoados e abençoados, graça e paz. Hoje, dia 6 de dezembro, 21 horas. Eu estou aqui para mais um vídeo, para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, enquanto aqui nesta vida vivermos. O meu muito obrigado a todos vocês do meu canal, os já inscritos e também os não inscritos, aqueles que dão like, aqueles também que não dão like, aqueles que divulgam, aqueles que não divulgam, aqueles que compartilham, aqueles que não compartilham. O meu muito obrigado de todo o meu coração. Vocês sabem, quem está comigo há muito tempo, o porquê que eu gravo, o porquê que eu faço questão de estar sempre transmitindo uma palavra. São os nossos irmãos que ainda vivem aprisionados, que ainda vivem subjugados debaixo das leis dos homens, dos preceitos dos homens. Essa é a nossa preocupação, porque nós viemos de lá e nós sabemos o quanto nós fomos enganados. E nós não queremos que os nossos irmãos continuem enganados. Queremos abrir-lhes os olhos para que eles possam enxergar esta pérola da graça que o Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo. E ele nos abriu os olhos. E hoje, graças ao Espírito que habita em nós, ativou a nossa mente, nos deu o entendimento. E hoje a gente desfruta dessa paz, dessa alegria. Hoje nós vivemos como espirituais, não como carnais, não nas práticas das obras, querendo fazer autojustiça para agradar quem quer que seja. E eu quero então ler uma palavra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31, que diz assim: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como e com que nos vestiremos. Sobre o tema não andeis inquietos com o dia de amanhã, eu quero compartilhar uma palavra. Querido, aqui, nesse livro histórico, nesse relato histórico do livro de Mateus, o tema diz: não andeis ansiosos. E assim, infelizmente, que muitos estão vivendo numa inquietude, numa ansiedade, vivem preocupados com o que acontecerá amanhã. Essa tem sido a preocupação de muitos, preocupado com o que vai ocorrer, com o que vai acontecer. E essas preocupações da vida têm levado muitas pessoas a um estado de depressão. As pessoas aflitas, desesperadas, voltadas para as coisas desta vida, quando, na verdade, deveriam estar descansando no Senhor. As pessoas precisam despertar para essa realidade. Nós estamos aqui, neste mundo, temos dias de vidas aqui neste mundo, e vamos viver. E devemos viver tranquilos, descansando,
e repousando no Senhor, sem estar preocupado com nada desta vida. Temos que prosseguir sem temer, firmado no Cristo ressuscitado, centralizado sempre nele, tendo ele como nosso Senhor. E não nos comportando como nos dias do Cristo Nazareno. As pessoas se preocupavam com o que havia de comer, com o que havia de beber, com o que havia de se vestir. Ansiosos, inquietos. Então ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. E aí então ele chama a atenção daquelas pessoas dizendo: olhai e vede os lírios do campo, as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, não ajuntam em celeiro, e contudo o Pai Celestial tem cuidado, tem alimentado cada uma delas. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Os nossos dias já estão determinados por Ele. E esses dias hão de chegar a qualquer momento, quando já chegou para muitos que já se foram, que partiram. E assim não será diferente para com cada um de nós. Não tem como acrescentar dias de vida. Ele diz: quanto ao vestuário, porque andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós confiamos tão somente no Senhor, quando nós tomamos posse de tudo quanto Ele já fez, nós vivemos dias abençoados, dias felizes, dias alegres, dias com muita paz, dias com muita saúde e com muita felicidade. Porque é o Senhor no controle de tudo e de todas as coisas. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele diz em Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas daqui da terra. Pensai nas coisas do alto. Quando muitos estão centrados nas coisas desta vida, a própria religião, levando as pessoas a barganhar, aspas, com Deus, para que possam ser abençoadas e ser cada vez mais frutíferas e ricas aqui enquanto viverem. A religião leva as pessoas a voltarem para as coisas desta vida, como que se isso fosse o mais importante. Paulo, ele exorta, ele doutrina, ele orienta
a buscar as coisas dos céus. É Ele quem diz que devemos ser espirituais e não mais carnais, voltado para as coisas somente desta vida. Os espirituais, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles cumprem os seus dias aqui. Ele cumpre cada dia que renasce, tranquilo, feliz, porque ele sabe, na verdade, em quem tem crido. Nós nos despertamos, dizendo, este dia será o melhor dia da nossa vida, porque nós andamos por fé, não andamos por vista, porque nós não estamos ansiosos, porque nós não estamos inquietos e nem tampouco preocupados com as coisas materiais, com as coisas desta vida. Nós queremos amar cada vez mais o próximo. Nós queremos ajudar os necessitados, aqueles que precisam. Amar cada vez mais o nosso semelhante, para que eles possam entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Querido, nós sabemos dos interesses dos líderes, sejam eles religiosos, sejam eles políticos. Eles têm as suas ideologias. E muitos, por meio da religião, eles exercem um controle na vida das pessoas. E muitas das vezes, por exercer esse controle, eles exploram as pessoas, levando as pessoas a essas inquietações, a essas ansiedades, a essas preocupações, voltadas sempre para as coisas materiais. Mas nós, quando entendemos a mensagem da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, nós não temos medo de nada. Nada nos preocupa. Se o amanhã vier, vamos viver o amanhã assim como vivemos o dia de hoje. Sem nenhuma preocupação, sem nenhuma inquietude, sem nenhuma ansiedade. Não vamos viver apreensivos, preocupados com o dia que está por vir. Como diz aqui no texto, com o que há de beber, com o que há de comer, com o que há de se vestir. Por que que não? Porque Deus cuida de cada um de nós. Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que já preparou tudo quanto nós necessitamos, tudo quanto nós precisamos. Quantos estão aflitos, desesperados? E grande parte dessas pessoas são religiosas, são frequentadoras de templos religiosos, mas não têm tranquilidade, não têm segurança, vivem inquietas, preocupadas, aflitas e desesperadas, pensando tão somente no dinheiro, no quanto vai ganhar, no quanto vai receber, no quanto vai conquistar. É assim que muitos se encontram. E essas pessoas, muitas delas, estão vivendo em um estado de depressão. E muitas dessas pessoas têm sido levadas até mesmo para o suicídio. Na graça, nós não temos essas preocupações, porque nós andamos por fé, temos a mente de Cristo. Ele vive em nós.
Nós não somos transgressores. E se fôssemos pela lei, estávamos mortos para ela, com o intuito de viver para Deus. Esta é uma palavra para refletirmos bastante, para meditarmos bastante. Ele diz assim: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. São os que andam por vista. São aqueles que têm que ver para crer. Quando, na verdade, teria que ser o oposto, o contrário. Andar e viver por fé. Tomar posse de tudo quanto Ele já fez. Não nos preocupamos com doença, porque já somos curados, tomamos posse da nossa cura. Assim como tomamos posse de tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo aquilo que nós precisamos, porque ter fé, andar por fé, viver por fé, é esse que tem que ser o comportamento. Então ele exorta: não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que havemos de beber ou de vestir. Pois os gentios procuram todas estas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe ou não sabe do que precisamos? Claro que ele sabe. E se somos seus filhos, Deus cuida dos seus filhos. Ele não deixará jamais os seus filhos aflitos e desesperados. É por fé, não é por vista. E assim sendo, vamos avançando, vamos crendo e vivendo tão somente descansando e confiando no Senhor. Como o salmista, no Salmo, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada, na verdade, nos falta. Ele nos conduz às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guarda, ele nos protege. Ele não permite de que coisas ruins venham perturbar as nossas mentes. Porque estamos focados nele. Estamos centrados nele. Estamos descansando nele. Estamos vivendo nele. Como Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já não vivo, mas ele vive em mim. Isso é ser espiritual. Isso é estar focado nas coisas de Deus. Isso é estar focado nas coisas dos céus. Seja um gigante na fé. A fé é capaz de te tornar muito mais do que vencedor. Quando você coloca ela em prática, quando você confia tão somente em Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo tem, que tudo possui. O ouro é dele, a prata é dele. Toda a terra e toda a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Se vivermos na prática da carne, das obras, nos preceitos dos homens, nos rudimentos, nós vamos anular a graça de Deus, porque a graça de Deus é quem nos proporciona todas essas coisas. Aí está a diferença
daqueles que vivem ainda na prática das obras, que vivem debaixo dos ensinamentos dos homens, de suas normas, de suas leis, de seus regulamentos, seguindo tudo aquilo que eles dizem. Não tem como descansar. Buscando a justiça, porque para esses a justiça provém da lei. É assim que eles se comportam com seus atos e com suas atitudes. É assim que os religiosos fazem, buscando autojustiça. E assim se comportando, é como se eles dissessem que a sua morte foi em vão. Que a sua morte de nada para nada serviu, para nada adiantou. O que não é o nosso caso. Cristo ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. Ele é Deus. Jesus é Deus. Não existem três deuses. É um único Deus. E esse Deus, ele é Espírito, é Pai dos Espíritos, e ele habita em nós. Somos a sua morada, somos a sua habitação. É ele quem nos rege, é ele quem nos determina, é ele quem nos dá uma direção, é ele quem nos faz repousar e descansar nele, porque estamos voltados para o mundo espiritual de Deus. É fácil de entender isso. É só centrar-se nas coisas de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são estas? Ele sabe que precisamos de vestir, de comer, de beber. Ele sabe porque ele é onisciente de todas as nossas necessidades, de tudo quanto nós precisamos. Do que vamos precisar amanhã, daqui 1 mês, 2 meses, se assim vivermos, ele sabe de tudo. E quando nós agimos por fé, depositamos essa confiança total nele, as coisas acontecem. As necessidades são todas supridas. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele diz, ele supre todas as nossas necessidades. Experimente viver o evangelho da graça de Deus. Experimente ser espiritual e não ser mais carnal. Experimente deixar essas coisas todas para trás e seguir tudo isto que nós estamos dizendo, olhando tão somente para o Senhor, fitado com os olhos tão somente no Senhor, procurando agradar a Deus em todas as coisas tão somente. Você vai ver como a sua vida será diferente, como a sua vida vai mudar. Você vai ver como a sua ansiedade vai deixar de existir. A sua inquietação não vai mais existir. Você será uma pessoa de paz, uma pessoa alegre, feliz, constantemente. E aqueles que estiverem ao seu derredor perceberá que você é diferente. Você é tranquilo. Você tem paz de espírito. Porque o reino de Deus, ele se faz presente no seu interior. Então fica aí esta palavra. Não andeis inquietos, nem ansiosos com o dia de amanhã. Se o dia de amanhã vier, Deus com certeza cuidará. Meu muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós te amamos.